António Lourenço dos Santos apresentou-se nesta quarta-feira como candidato à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata. O histórico militante esteve acompanhado de outros nomes consagrados da estrutura laranja, casos de Luís Graça, o seu mandatário, e de Manuela Ferreira Leite, antiga ministra da Educação e das Finanças. Isto sem esquecer outras personalidades que não quiseram deixar de prestar o seu apoio à candidatura, casos de José Delgado e Célia Boné, dois dos três atuais vereadores do PSD na Câmara de Tomar, para além de João Tenreiro, presidente da Comissão Política, que, embora ausente, fez questão de demonstrar a sua concordância com o avanço de Lourenço dos Santos. Numa sessão que decorreu na sede dos sociais-democratas, na Rua da Fábrica da Fiação, registro para casa cheia, o que faz acreditar que a corrida pela liderança do PSD será disputada de forma intensa. Recorde-se que, para além de Lourenço dos Santos, já tinha havido lugar para o anúncio de outra candidatura, no caso liderada por Lourdes Ferro-Mau, com o mote Uma Razão de Esperança, 11 freguesias, um concelho, o mesmo desígnio, nota para as palavras de Luís Graça, que quis destacar o caráter do agora candidato Lourenço dos Santos. Aqui o Tó devia ter sido o nosso candidato nestas eleições. Mas pronto, ele agora aparece à nossa frente com o seu projeto. Finalmente, como diria o outro. Eu digo finalmente, porque de facto, já vos vou numa outra parte da intervenção, eu queria dizer-vos que pessoalmente entendo esta manifestação do Tó, esta disponibilidade do Tó, como uma renovação, um projeto de renovação ao PSD aqui em Tomar. É uma renovação total. Começa pela pessoa e depois vai ser no seu propósito de atuação em termos gerais e globais. Como diria o outro, vocês depois vão ver a diferença. Mas o que acontece é o seguinte: o Tó também aparece depois de uma série de experiências que aqui foram feitas, mas que malograram todas, isto é, não deram resultado. E, portanto, significa que o Tó está aqui como um propósito vencedor. O que é que ele pretende? Pretende recuperar o papel liderante do PSD aqui em Tomar. É que é preciso a gente não esquecer. É que é preciso a gente não esquecer disto. Na década de 80 e depois também de 70, um bocadinho de 70, de 90, o PSD era uma força fundamental aqui em Tomar. E tinha um conjunto de pessoas de qualidade perfeitamente verificável. O que significa que houve, ou que está por trás desta candidatura do Tó, o apresentar-se com um conjunto de companheiros que têm algumas qualidades e a gente espera que essas qualidades sejam postas ao interesse dos tomarenses. Primeiro, são elementos que estão com o Tó sem dependências, entendem? São pessoas independentes, são pessoas que não têm vícios bloqueadores, têm o seu emprego, têm a sua vida normal, têm uma experiência de trabalharem. Não estão aqui só pelo vapor político ou partidário. Não estão por isso. E ainda por cima, são pessoas que têm uma experiência governativa e com todos aqueles adereços que o poder tem. Isto é, quer eu, quer ele, já tivemos motorista, carros oficiais e andámos em determinadas situações. Fomos a sítios onde o PSD era fundamental. Fomos a sítios onde o PSD era residual num ambiente comunista o mais que os senhores possam parecer. Eu, inclusivamente, lembro-me que uma vez, como membro da Comissão Política do Cavaco, eu tive que ir a uma terrinha perdida lá no concelho de Monchique, no Algarve, Marmelete. Em Marmelete havia 2 filiados no PSD.
E o resto era tudo comunista. Não queiram saber o que era aquilo. A sala encheu-se. Encheu-se porque eles iam para fazer gincana. Mas depois a gente lá falou com eles, e então eu tenho também o orgulho, desculpem lá que nestas alturas eu tenho que tirar as medalhitas e pôr, o PSD ganhou em Marmelete, que era uma coisa nunca vista. E ainda por cima também vos vou dizer, custou algum esforço, mas sobretudo através do exemplo, através do fazer, eu tive a honra também de quando eu era governador civil em Setúbal, e não vos digo o que eu passei, nesse ano o professor Cavaco ganhou as eleições. E, portanto, ou seja, não é uma fatalidade que nós não possamos aqui entomar, recuperar algum sentimento disso. Ora, sentimento de que triunfamos. Nós, volto a dizer, os que estão nesta lista e que vão nesta lista tentam ser, ou procuram ser, desejam ser uma alternativa que volte a colocar o PSD na liderança tomarense. Todos nós temos emprego, temos habilitações académicas obtidas pelo estudo e nunca, por situações de compadrio partidário, com concursos públicos, sem invenções de habilitações literárias, sem passagens administrativas, sem equivalências manhosas. Portanto, não vou dizer que nós estamos branquinhos como o homo. Não é bem assim. Temos os nossos defeitos, mas temos esta intenção. Aqui nunca nos vão apanhar nós a estarmos em Tomar e ter a morada, ou residirmos em Palmela e estarmos a dizer que estamos aqui em Tomar. Isso connosco não vai acontecer. Então vocês estão desinfetados? Sim, quanto a isso estamos desinfetados. E mais, estamos muito empenhados, de facto, em pôr aqui o PSD no mesmo sítio. Porque o PSD teve sempre figuras notáveis. António Lourenço dos Santos quis agradecer o apoio de todos quantos encheram a sede lhes prestou, prometendo um novo destino para Tomar, deixando assim claro que a preparação para as eleições autárquicas de 2021 começou nesta quarta-feira. Acredito que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, estão aqui porque têm uma motivação. E é uma motivação que nos une a todos. Eu sintetizaria essa motivação no conceito de que Tomar precisa de um rumo. Tomar precisa de um rumo e é a altura, é mais uma vez a altura, temos mais uma vez um momento em que podemos parar para pensar e para pensar como vencer o declínio que alastra no nosso Conselho e que aparentemente é imparável. Proximamente, dentro de algumas semanas, cada um de nós vai ser chamado a assumir uma responsabilidade de voto em que vai decidir, vai optar por, em alguma medida, vai optar por um modelo de futuro para a nossa cidade. Será um modelo, em primeiro lugar, que pertencerá ao PSD, que será proposto pelo PSD e que será depois, esperamos, implementado, aplicado e executado na cidade. É por isso um momento decisivo, um momento que se aproxima e o que vos peço a todos é que realmente paremos para pensar o que queremos. Teremos a responsabilidade de construir uma alternativa capaz de levar o nosso Concelho e cada uma das suas 11 freguesias, bem como naturalmente a população, para caminhos de desenvolvimento e de prosperidade. Por isso, temos o dever político e até mesmo o dever moral de construir internamente uma proposta mobilizadora e ganhadora com o melhor do que o PSD de Tomar tem para oferecer aos tomarenses. É esta a razão de ser da nossa candidatura. Não temos outros compromissos para além daqueles que queremos estabelecer com os tomarenses. Não dispensamos nem excluímos ninguém. Queremos fazer com todos um novo caminho e precisamos do contributo de cada um dos militantes do PSD, precisamos das suas ideias, dos seus conselhos
e das suas críticas. E sejamos claros, só o PSD pode mobilizar uma alternativa ganhadora que volte a colocar Tomar num lugar compatível com a sua história. Colhemos do passado recente, principalmente do passado recente, lições demasiado caras para serem repetidas. E tal como não podemos repetir enganos ou insistir em receitas equivocadas. Vencer as eleições autárquicas e ganhar a Câmara é o grande objetivo que nos une e que nos junta nesta proposta de futuro. Queremos vencer porque só assim poderemos servir Tomar, só assim poderemos apoiar na construção de uma vida digna para todos, só assim poderemos preparar um futuro que atrai os jovens e no qual seja criada riqueza para redistribuir. Ganhar a Câmara começa aqui. Começa na participação ativa dos militantes, que consideramos indispensável. O que pode o PSD oferecer aos tomarenses, o que podem eles, legitimamente, esperar de nós? Somos o partido que acredita em quem, legitimamente, prospera com o seu trabalho e com o seu engenho. Sabemos, melhor do que os outros, como é importante mobilizar o esforço e a criatividade de cada um, sem impor pesos excessivos ou restrições desnecessárias. E somos também o partido daqueles que entendem que ninguém deve ser excluído da prosperidade criada coletivamente, em conjunto, ou que seja deixado para trás no processo de desenvolvimento. É esta visão renovada que queremos trazer para Tomar, para o nosso Conselho, porque acreditamos que é ela que melhor promove e melhor garante o desenvolvimento de cada um e a prosperidade de todos. Contamos com os nossos militantes e com o seu entusiasmo. Conhecemos bem aquilo de que são capazes quando confiam nos seus líderes e conhecem o caminho a seguir. Assumimos com orgulho o nosso passado, com os sucessos e os insucessos da nossa ação. Com base nessa experiência, sabemos que podemos posicionar Tomar e o Conselho de Tomar no quadro político nacional, em pé de igualdade com outras cidades e regiões do país. Conhecemos o Conselho em profundidade. Sabemos dos seus problemas, estudamos os seus problemas, mas também sabemos dos seus recursos, dos seus ativos e das suas potencialidades. Para fazer valer os nossos pontos de vista, não necessitamos que terceiros cuidem do que é nosso. Temos ambição, temos um projeto e teremos uma equipa. Aproveito para vos apresentar, a equipa está em Constituição, aproveito para vos apresentar, para vos anunciar que os vice-presidentes da Comissão Política, candidatos a vice-presidentes da Comissão Política, serão a doutora Joana Pinto Coelho e o engenheiro José Delgado. Vamos, para recuperar e para valorizar os ativos e as potencialidades do Conselho, vamos valorizar uma rede de apoios nacionais e internacionais para a pôr ao serviço do desenvolvimento do nosso Conselho. É esta a razão de esperança que oferecemos aos tomarenses. Não há nenhuma razão estrutural que impeça Tomar de pertencer ao conjunto das regiões prósperas de Portugal. Não há. Há é que desmascarar e afastar uma governação, esta governação, limitada da nossa autarquia, que tem demonstrado não ter preparação e não ter capacidade para criar condições sociais e económicas que possam servir de alicerce, que possam servir de base ao crescimento da nossa economia e ao desenvolvimento da nossa sociedade. Para Tomar, a questão nuclear é que dispomos de recursos, dispomos de patrimónios que têm que ser valorizados.
para impulsionarem o desenvolvimento de que tanto carecemos. Investimento e emprego são pressupostos essenciais do desenvolvimento. Só eles permitirão atrair talento, só eles permitirão fixar população e só eles permitirão criar riqueza para melhorar as condições de vida e o bem-estar da população. Viver como Tomar vive, em grande medida, dependente de instituições cuja principal fonte de financiamento é o Orçamento Geral do Estado, não serve. É um caminho que tem fim, e que tem fim à vista, e que, portanto, só pode acelerar, confirmar e acelerar a situação de declínio em que nos encontramos, mais tarde ou mais cedo. Todos sabemos que a atração de investimento e a consequente criação de emprego só serão possíveis se os dirigentes políticos locais forem vistos como gente competente, capaz e credível. Competência, capacidade e responsabilidade são elementos essenciais para o sucesso de uma política de desenvolvimento do Conselho. São, por isso mesmo, elementos centrais da proposta que apresentamos aos militantes do PSD. Queremos que esta proposta mobilizadora atinja o melhor que o nosso partido tem para oferecer, sem exclusões nem marginalizações. Todos somos necessários para construir esta alternativa em liberdade e fundada na nossa matriz social-democrata. Queremos um novo rumo para tomar. Sabemos como construir um Conselho melhor, com coragem, com determinação e com vontade coletiva. É aqui que começa essa construção. Manuela Ferreira Leite aproveitou a sessão para promover uma palestra sobre o novo ciclo no PSD, precisamente face à chegada de Rui Rio à liderança. Fiz durante a minha vida dezenas ou centenas, não sei, de reuniões com militantes e era alguma coisa que me dava sempre muito prazer. Já há muito tempo que não ia a nenhuma sessão desta natureza. E por isso o facto mais evidente do meu apoio ao António tem a ver com isso, é eu estar aqui. Não me lembro de ter ido já há muito tempo a uma sessão. É preciso eu ter muita confiança nele, é preciso acreditar no projeto que ele apresenta e é preciso querer partilhar com ele e com os militantes de Tomar as preocupações que eu sinto e que provavelmente muitos sentirão e a ideia de que ele pode ajudar a iniciar um novo caminho. Nós construímos o PSD, como há bocadinho a senhora aqui referenciou, o PSD foi construído numa altura em que não havia sequer a experiência de partidos, foi constituído à força de acreditar num projeto e de participar nele e tentar construí-lo de uma forma verdadeiramente altruísta, sem querer nada em troca. Apenas se queria defender uma ideia, um projeto, e era essa ideia, esse projeto em que nós acreditámos e que teve um enorme sucesso. Não nos podemos esquecer dos anos em que estivemos no poder, com maiorias absolutas, portanto, com mais de metade dos votantes a acreditarem em nós, a acreditarem no nosso projeto e a verem os resultados desse projeto. Portugal teve o maior desempenho de crescimento, de desenvolvimento, falta de possibilidade que nós temos de comparar neste momento determinadas zonas do país com o que atualmente temos. Nós queixamos-nos muito, mas pensarmos no que era há uns tantos anos não tem comparação com o que é o país neste momento. E nós estaremos sempre ligados a essa mudança tremenda do país.
mas estaremos ligados não só porque tivemos grandes protagonistas políticos, mas porque as pessoas militavam numa ideia, acreditavam nela e acreditavam que ela era, direi que, o caminho certo para nós conseguirmos triunfar. E começámos por baixo. Nós começámos exatamente por ganhar locais, por sermos os maiores vencedores nas autarquias, sermos o maior partido autárquico. E foi o facto de nós sermos o maior partido autárquico que nos deu força e capacidade para poder governar e alterar a estrutura do país. Sem isso seria difícil, porque efetivamente as transformações, as alterações, as diferentes políticas começam nos diferentes locais. E é pela soma desses locais que se vê a evolução do país e não o contrário. O país pode evoluir muito e as diferentes localidades estarem a definhar. E aquilo que nós vemos neste momento, e é isso que eu quero partilhar, e partilhar também com o António, é que nós estamos, nessas circunstâncias, o partido está num sentido decrescente. Não é preciso invocar o resultado das últimas eleições autárquicas. E devo-lhes dizer que para mim é mais preocupante o resultado das eleições autárquicas do que o resultado das eleições legislativas. E tanto assim ganhámos as eleições, nem sequer fomos para o governo, portanto a estrutura que se pode desenvolver a partir disso não é inequivocamente aquela que pensamos que resulta de umas eleições legislativas. Agora, de umas eleições autárquicas, sim. Nas eleições autárquicas nós percebemos se estamos ou não implantados no país. Se estamos ou não, como formigas, localmente, a tentar alterar a situação. Eu não me vou espraiar muito, porque o tempo não é para desmaçar muito, mas poderíamos tentar analisar, se o quiséssemos fazer, quais foram os motivos que nos levaram a perder esta nossa implantação que tanto custou a construir. E se nós não pensarmos que é agora por aqui que nós vamos ter que lutar para tornarmos a crescer, estamos no mau caminho. Nós temos que efetivamente mudar alguma coisa, a começar nas localidades, nos locais. Foi por aí que começámos a crescer. Não é análise minha, nem conclusão minha, que nós estamos numa situação decrescente, porque os resultados das autárquicas aí estão para o dizer. E se nós temos alguma dúvida sobre o que aconteceu ao partido, basta que pensemos num exemplo paradigmático e que foi o caso de Lisboa. Eu devo dizer que fui várias coisas sempre dentro do partido, mas uma das coisas que fui presidente da Distrital de Lisboa. E exatamente fui presidente da Distrital de Lisboa numa época em que tivemos eleições autárquicas. Portanto, direi que conheço muito bem o Distrito de Lisboa, a militância, a qualidade dos militantes e o trabalho que é necessário fazer e o trabalho que é possível ou não fazer. E devo-lhe dizer que nestas eleições autárquicas, nas últimas eleições autárquicas, eu perdi todas as apostas que fiz com quem discutia a situação do partido. E perdi todas as apostas pela simples razão de que eu conhecia bem o Distrito de Lisboa e sabia que, a despeito de mais mexida para aqui, mais mexida para acolá, nós tínhamos um núcleo duro, aquele núcleo duro que vota não no candidato, mas na seta. E esse núcleo duro não tinha comparação com nenhum outro partido. E, portanto, eu sempre achei que, a despeito de as eleições poderem não estar a correr muito bem, de ter havido grandes atrasos na nomeação dos candidatos, ter sido escolhido um candidato que não era talvez muito conhecido, para mim isso interessava pouco. Eu conhecia Lisboa e sabia que em qualquer circunstância aquele núcleo que vai votar, não sabendo se é no Rato Mickey ou se é noutra pessoa qualquer, que vota simplesmente na seta, tinha uma dimensão que não tinha nada a ver com o CDS. Nada. E por isso fiz todas as minhas apostas no sentido que, sim senhor,
Pode haver grandes candidaturas, pode haver grandes sucessos de rua, mas quando chegar o momento do voto, pode ser que esteja lá o rato Mickey, mas nós estamos na seta. E não aconteceu isso. Ou seja, Lisboa foi o exemplo básico, primário, de que o núcleo do PSD, o núcleo duro do PSD, estava a desfazer-se. E eu devo dizer que digo isto com a máxima das mágoas. Nós não podemos permitir que o nosso núcleo duro se desfaça. Temos que combater, com certeza, através das políticas que nós defendemos como sociais-democratas, e temos que transmitir a ideia de que militância é a defesa de uma ideia, não é a procura de um lugar. E eu acho que o PSD, que nunca tinha tido muito este tipo de características, passou também a ter. E, portanto, eu quando olho para esta sala e vejo que que está constituída por pessoas que, provavelmente muitas delas viveram o crescimento do PSD, acredito que percebam que temos todos, cada um de nós, uma enorme responsabilidade em querer ou não alterar a situação. E quando se quer alterar uma situação, a primeira coisa a fazer é mudar de caras. E quando eu digo caras, digo rostos. É por isso que eu não estou aqui para me candidatar a nada, porque seria a última pessoa que neste momento se podia candidatar, fosse o que fosse. Especialmente quando eu falo em caras, significa que precisamos de mudar de processos. Nós não podemos continuar a trilhar um caminho que nos possa fazer confundir, seja com que partido for. Nós somos autónomos. Nós somos um partido que podemos, com certeza, e devemos colaborar em quaisquer iniciativas, políticas, apoios que levem ao desenvolvimento do país. Não devemos ser nenhum entrave ao fazê-lo, mas tenho muita dificuldade em aceitar que nós possamos ser confundidos no meio da barafunda com qualquer outro partido e que nós não tenhamos a nossa especificidade. Eu acho que um erro fatal que foi cometido neste partido foi termos tido a possibilidade, ou termos dado a possibilidade a que a opinião pública nos tenha posto o carimbo de partido de direita. Nós nunca fomos um partido de direita. E esse carimbo que nos foi colado, tem que ser afastado, tem que ser limpo. Porque se nós ficarmos colados à direita, nunca seremos um grande partido. E, portanto, se nós queremos continuar a olhar para o PSD e pensar que é aceitável que ele possa declinar a ponto de não ser um partido de poder, e, portanto, passemos aí para os 15%, para os 16%, para andar por aí, portanto, um partido que não é visivelmente um partido de poder, nós quase que perdemos a nossa identidade. E, portanto, nós temos que entrar num caminho e num objetivo e num ideal que é de fazer crescer o partido. Nós, neste momento, não estamos, podemos estar a caminho de não ser um grande partido. E quando eu falo em grande partido, significa que é um partido que se pode sempre pensar que pode ganhar as eleições e que pode ir exercer o poder e, portanto, aplicar a sua política. Nós temos que não nos confundir com os outros e temos que ter uma visão daquilo que é o nosso papel na política. E aquilo que eu mais ambicionava, se é que eu posso dizer, era que o partido tornasse a ter o rosto das pessoas que trabalham com o objetivo de vir a aplicar os ideais sociais-democratas, que trabalham em prol do benefício das populações, que estão abnegadamente a trabalhar para o bem público e que não estão ali a defender interesses pessoais, a arranjar grupos de pressão
para resolver os seus problemas pessoais e empresariais e de negócios, não era essa a matriz do PSD. Nós não podemos ir atrás desse tipo de moda que quase que pegou e que também se pegou a alguns elementos do PSD. Eu faço parte das pessoas que repudio intensamente e abnegadamente que o PSD possa ter esse carimbo. É claro que este mal não padece só o PSD, mas nós diremos que com o mal dos outros podemos nós bem. E, portanto, com o mal dos outros podemos nós bem, com o nosso mal eu dou-me muito mal. E penso que todos os que aqui estão presentes. E é um motivo... E o motivo básico, porque eu estou aqui hoje, quando já há muito tempo não estava com militantes, é porque acredito que o António é uma pessoa que preenche estes requisitos de ideal e de bem público, seguindo os objetivos e as orientações políticas e os princípios políticos do Partido Social Democrata. Partido Social Democrata. Não sei se é PPD, se é PSD, isso interessa-me pouco o nome. Interessa-me muito é o conteúdo da ideia. Não somos um partido de direita. Somos um partido de poder e esse partido de poder significa que temos que crescer, que temos que entrar outra vez numa via ascendente de forma a termos a dimensão e o peso no país que já tivemos. E é para isso que eu penso que todos devemos... Nós, neste momento, estamos outra vez numa luta, não digo na luta inicial de fazer cola em casa para colar os cartazes, mas numa luta por defesa de princípios que são aqueles que nos orientam. As pessoas que não têm essa orientação, não fazem falta nenhuma ao partido. São militantes por interesse... São militantes por interesse e os interesses não era a característica do PSD. Se nós queremos entrar na senda do nosso crescimento, nós vamos ter que nos reorientar. E a primeira reorientação é mudar de protagonistas. Os protagonistas não podem ser sempre os mesmos. Os protagonistas já deram o que tinham a dar, na qual me incluo, já fizeram o que tinham a fazer, já fizeram traçaram todas as orientações e tiveram todos os benefícios que daí puderam tirar. Esses já não interessa. Nós interessar-nos-ia era recuperar o espírito que levou este partido, desde o seu nascimento, sempre numa onda crescente.